Já te aconteceu precisares apenas de uma coisa e mexeres numa caixa inteira de ferramentas desnecessárias? Produzir conteúdo pode ser exatamente assim. Quanto mais complicamos, mais distrações aparecem e o essencial fica normalmente enterrado no meio de passos e ferramentas. Foi por isso que eu decidi fazer o meu podcast só em áudio. Nada de vídeo, nada de edições complicadas, apenas a minha voz e a tua atenção. No áudio, a mensagem fica clara e melhor, consigo produzir conteúdo de uma forma mais eficaz e com um simples clique. E é isso que eu vou partilhar contigo neste vídeo. Como podes criar conteúdo com foco e simplicidade usando o poder de um clique. Porquê só áudio? E porquê só áudio? Nós temos um mote dentro da empresa, uma forma, um princípio, aliás, faz parte dos 9 princípios que nós temos aqui do Manual de Colaborador, e um dos princípios que nós temos é ir contra a manada. Se a manada vai para um lado, nós vamos para o outro. E não é que só ir contra a manada funciona, não é isso que eu estou a alegar. Aquilo que eu estou a alegar é que muitas das vezes ir contra a manada funciona, que é diferente. O que significa que eu só estou a tentar maximizar a provocação de nós olharmos para o outro lado. E aqui foi exatamente igual, a escolha foi exatamente igual. Ela seguiu alguns objetivos. O primeiro objetivo, que é o áudio, é muito mais... cria muito mais relação do que o vídeo, na minha perspectiva. O que é que isto significa? O que é que eu quero dizer com isto? O áudio tem a capacidade de... parte daquilo que vocês estão a ouvir, vocês estão a imaginar. Vocês neste momento estão a imaginar onde é que eu estou, a fazer o quê, enfim, se calhar é melhor não imaginarem assim tanto. Mas vocês estão a imaginar. O que significa que acaba por ocupar um papel similar como, por exemplo, os livros, não é? Que, apesar de tudo, não foram substituídos pelo cinema. Ou seja, há pessoas que vão ao cinema e há pessoas que leem, e há pessoas que vão ao cinema e leem e tudo certo. E nós quisemos ocupar um pouco esse lado. O que significa que o áudio me traz a mim um papel muito mais introspectivo para o vosso lado e para o meu lado. O que significa que muito provavelmente eu vou ter uma linha retórica, além de mais confortável, mais profunda, porque estou mais à vontade, vou ser mais eu, vou ser mais transparente. O que significa que se o objetivo do podcast é criar uma relação genuína com vocês, para quê? Para eu próprio chegar a respostas que eu preciso, vocês inclusive me poderem ajudar a respostas que eu preciso para automatizar o tal negócio, a melhor forma de o fazer é a forma mais transparente possível. Por isso, isto vai ter uma edição muito pouco polida, vai ser muito raw, eu vou clicar, gravar e automaticamente vou passar um pensamento para o vosso lado. E eu achei que o áudio era o formato que faria mais sentido e o objetivo é seguir com este formato até ver onde é que nós vamos. E literalmente noutra direção. O segundo ponto pela qual eu decidi pelo áudio, digo nós, mas a decisão aqui foi minha. O segundo ponto é porque é muito mais simples, muito mais simples. Reparem, qualquer estratégia que eu vi até hoje de conteúdo, em qualquer plataforma, não interessa qual, porque todas elas funcionam. Eu já vi casos de sucesso em todas as plataformas, em todas as estratégias. Significa que todas elas podem funcionar. A questão não é se podem ou não, é como é que elas funcionam. E um padrão em todas as estratégias que eu nunca vi ser diferente é a questão da constante, é a capacidade em manter isto durante mais tempo. Sobretudo numa estratégia como esta, que é um podcast, onde a relação, se é um importante, nós precisamos nos conhecer. Neste momento nós conhecemos, eu gostava muito de dizer os minutos que nós nos conhecemos, mas a minha plataforma não me diz os minutos. Eu nunca vi uma plataforma de áudio que não me diz os minutos, diz-me segundos. Neste momento vamos em 687 segundos, ok, malta? Não faço ideia, teria que fazer a conversão para saber quanto é que isso representa em minutos. Mas nós conhecemos exatamente há 693 segundos. O que significa que para nós desenvolvermos alguma intimidade, sendo que aqui vai haver uma boa barreira nesta questão da intimidade, mas para nós resolvermos conseguirmos desenvolver uma intimidade, nós precisamos de tempo. Tempo é fundamental. E se eu preciso de tempo, se eu preciso de constante, o meu trabalho e a melhor estratégia possível é escolher uma estratégia que eu consiga prolongar no máximo possível de tempo, ou seja, que eu consiga prolongar no tempo, que eu consiga executar o maior número de vezes possível. E é por isso que quando alguém me pergunta qual é que é a melhor estratégia de conteúdo para atrair clientes, eu faço a pergunta logo, que é onde é que estás mais confortável, porque normalmente
é essa estratégia que tu vais conseguir prolongar durante mais tempo. Exemplo, a newsletter eu escolhia porque eu sabia que escrever para mim não é um problema. Logo, eu iria conseguir escrever, eu iria gostar do que estava a fazer e iria conseguir fazê-lo. E eu fiz-lo durante 2 anos, agora vai seguir contornos diferentes, eu fiz-lo durante 2 anos, o que significa que foi uma escolha assertiva. E agora o podcast é igual e o facto de ser áudio é muito mais simples do que o vídeo. O vídeo eu tenho que fechar as janelas, tenho que ligar mais luzes. E atenção, o meu vídeo já é muito otimizado, eu consigo com 6, 7 cliques gravar com um estúdio praticamente pronto, até porque eu desenhei este espaço para me ajudar a gravar de forma mais ágil. Mas o áudio é um clique, então 1 clique versus 8 cliques tenho a certeza absoluta que é aquilo que me vai fazer apetecer ou não apetecer gravar o áudio, porque nós temos tendência a protelar tudo o que é importante, tudo o que é prioritário, e ninguém é diferente. Há os que dizem e há os que escondem. E eu sou igual, tenho tendência a protelar, eu simplesmente tento encontrar mecanismos para que isso não aconteça e fazer aquilo que tem que ser feito. Normalmente eu chamo isto o básico.